prosseguimento à apresentação do BioInce, desde a sua formação, a aplicabilidade no dia a dia, nós vamos falar de algo importantíssimo na nossa vida, que é o ciclo de vida do ser humano, 120 anos. Todo ser vivo, ele tem um ciclo de vida. Então nós temos que entender o nosso ciclo de vida. Como é que esse ciclo ele é desenvolvido? Desde a nossa gestação até a fase do idoso, não é? Então nós temos que entender todo esse ciclo. Então é um ciclo de 120 anos, onde que temos o início, onde que nós vamos desenvolver. Isso é um ciclo energético, com as estações do ano, fase da lua. Tá? Você pode nascer em qualquer ponto desse ciclo. Esse ciclo, como é que ele desenvolve? Os 120 anos. Ele tem um início, ele tem uma fase de crescimento, ele tem uma fase de amadurecimento, um fechamento e depois vem e reinicia todo o ciclo. Igual a estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. É um ciclo. Então, esse ciclo do ser humano, de 120 anos, ele tem o mesmo sistema. Ele tem um início, um crescimento, um amadurecimento, um fechamento e é o início do ciclo novamente. E aí você pode nascer em qualquer período desse ciclo. Depois nós temos um período de 70 anos que vai do início ao amadurecimento, que nós chamamos de início, a fase do crescimento. É como você estivesse remando a favor da maré. Mesmo você fazendo as coisas erradas, dão certo. Por quê? Aí você às vezes não esquenta muito, porque tudo dá certo, tudo acontece, e aí você perde às vezes alguma oportunidade dentro desse ciclo do crescimento, de 70 anos. E depois você tem uma fase, que é uma fase do recolhimento, que é o do amadurecimento até o início. Igual as estações do ano, você tem outono e inverno, reinício novamente na primavera. Então nós temos o ciclo de 120 anos, dividido em dois períodos. Um período de 70 anos, que é crescimento, e um período de 50 anos, que é recolhimento. Então nós vamos entender o ciclo do ser humano como um todo, para você ver o que está acontecendo com você e o que você pode fazer nos seus melhores anos e nos seus piores anos. Esse ciclo ele é dividido em períodos ou fase da vida, né, que são períodos de 10 em 10 anos. Então nós temos o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 períodos que são de acordo com os meridianos da Terra, tá? Que nós chamamos de ramos da Terra lá no ciclo sexagenário. Né? Então nós temos período de 10 anos, 12 anos. Nós vamos entender e vamos fazer paralelos dos ciclos para entender como é que vai funcionar essas energias no nosso organismo, ok? Então nós temos o período de 10 anos. Depois nós temos aqui, que é o auge do crescimento, do período de 70 anos. Né? Então é o período 7. É o período do auge, que tudo está dando certo, que tudo está acontecendo, flui, que é uma beleza. Quando você chega no auge de uma atividade profissional, numa atividade pessoal, né? Então você tem aquelas pessoas que têm um crescimento fantástico, tem outros que rema contra a maré, é difícil, depende de onde você nasceu dentro desse ciclo. Então nós vamos entender esses 120 anos, como funciona em nossa vida. Depois nós temos um período aí de 4 anos, 2 anos do período 7 e 2 anos do período 8. Esses são os piores 4 anos da vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ter autoestima, ter um bando de domínio e diz que ela é a boa, e critica as pessoas que têm depressão, critica as pessoas que têm problemas, né, que passou com problemas financeiros, de saúde.
Mas quando ele cai nesses 4 anos, é os piores 4 anos da vida. Aqui você perde a saúde, você perde dinheiro, você perde relacionamento. É uma mudança significativa na vida das pessoas. Se você perceber aí na mídia, né, você tem muito aí na mídia, ou empresário, ou artista, ou desportista, e que vai fluindo, que mil maravilha, tudo dando certo, e que de repente tudo acontece na vida da pessoa. Aí ele vai mexer com droga, ele vai mexer com bebida, vai mexer com religião, muda a atividade e sai. É a grande virada na vida da pessoa. Então, se uma pessoa nasceu no período 5, ele vai ter 30 anos de grande crescimento. Se ele nasceu no período 6, ele vai ter grande crescimento. Ele vai ter no período 7, aí o crescimento vai ser pequeno, né? Ele vai crescer rápido e é aquela criança que se desenvolveu o lado artístico, foi para a televisão e desenvolveu como criança e depois ele sumiu. Por quê? Ele entrou nos piores 4 anos da vida e mudou a vida. Você tem um desportista que está aí na mídia, né? Você vê aí, vamos pegar o futebol. Aí você tem de repente um líder, está no topo do crescimento da sua atividade profissional e de repente ele vai começar a mexer com droga, vai começar a mexer com bebida e começa a sofrer acidente, começa a ter processos jurídicos e vai ter um caos na vida da pessoa. É a mesma coisa empresário. Você tem empresário que vai indo mil maravilhas. Aí se eu em 40 anos, estou na década de com 40 anos, 50 ou 60, depende quando ele nasceu aqui na fase do crescimento. E aí ele tem aquela virada na vida e que tudo acontece e que ele perde tudo. É um caos na vida da pessoa. São esses 4 anos. Então é importantíssimo você entender esse ciclo de 20 anos para que você possa se proteger. Então se você sabe que você vai pegar esses 4 anos daqui a 10 anos, você vai fazer todo um projeto para quando entrar nessa fase, você vai sair da frente da empresa, se você tiver uma empresa, senão você quebra. Se você pegar um diretor de uma empresa, quando ele está com esses 4 anos, ele vai quebrar a empresa, ele pode estar indo numa empresa aí e tocando em mil maravilhas e de repente você contrata ele, ele pega esses 4 anos. Você quebrou a tua empresa. Não é? Isso aí não tem jeito, pode ser o bamba dos bamba. Comigo não acontece. Vai acontecer, queira ou não queira. Ele vai entrar em estresse, ele vai entrar em depressão, ele vai ter doenças sérias, ele pode ter um infarto, ele pode ter um câncer, ele pode ter uma série de coisas nessa fase. E aí depois que ele passa pelos 4 piores anos, ele entra aqui para a fase do recolhimento e cada 10 anos que vai passando aqui, mais difícil a coisa vai acontecendo. Né? Que antes tudo era fácil, agora tudo passa a ser difícil. Você faz tudo certinho, você faz tudo dentro das regras, das normas e dá errado. Quando você está aqui nesse período do crescimento, muitas vezes você faz até as coisas erradas, vai chutando e vai dando certo. Né? Mas quando entra aqui, você tem que aprender a lidar com isso. Não é? Se você tem um bom conjunto de energia a nível de destino, de personalidade, você vai conduzir com mais facilidade. Agora, se você já tem um conjunto de energia que já teve problemas aqui na área do crescimento, quando chegar aqui a tua vida fica difícil. Não é? Então, nós temos que entender esse ciclo do ser humano. Não é? Dentro da medicina, você sabe o ciclo dos vírus, das bactérias, então você vai fazer um tratamento da pessoa de acordo com aquele vírus, é 7 dias, é 8 dias, então você toma um antibiótico correspondente àquele período para eliminar aquele ciclo. Ou senão, você, não adianta dar remédio, que é um ciclo, ele vai ter que formar e romper esse ciclo. Depois tudo melhora, tudo mil maravilha. O ciclo do ser humano é a mesma coisa. Então você tem que entender esse ciclo. Ou você entenda, ou você vai ter problemas. Né? E aí você tem os melhores 10 anos e os piores 10 anos. Aqui do período 12 para o período 1, você também tem uma grande virada na vida.
né, no pessoal, no relacionamento, na sociedade, mas para melhor. Então, às vezes você pega uma pessoa, puxa, as coisas eram muito difíceis, era muito complicado, agora tudo está dando certo. É quando ele virou aqui do período 12 para o período 1. Quando chega aqui no período 3, aí as coisas fluem, que é uma beleza. O melhor período que nós temos é o período 3, 4, 5, 6 e o início do 7. O final do 7 é complicado, né? Então deixa os 3 últimos anos do período 7 para se recolher, sai fora da frente da empresa, providencia, vai passear, vai fazer alguma coisa, que senão você vai quebrar a empresa, vai ter uma série de problemas. Quando você sai aqui do período 12 para o período 1, aí é uma grande virada, né? Mas é a virada para melhor, né? Aqui do período 7 para o período 8 é virada para o pior. Então esse ciclo de vida do ser humano, dos 120 anos, ele é fundamental para você fazer qualquer diagnóstico na área da saúde e na área da nutrição. Então, se você pega uma pessoa que está aqui nesse período de 70 anos e você vai fazer um projeto de nutrição para essa pessoa, mil maravilhas! Você tem uma possibilidade de ter 99,9% de acerto. Quando você pega nesse período dos 50 anos de recolhimento, todo dia você tem que modificar, principalmente nessas viradas de 10 em 10 anos aqui. A coisa complica. Então o alimento você vai ter que fazer, por isso que eu sempre falo na área de alimentação, é uma gestão da segurança alimentar, é uma gestão da saúde. E esse ciclo de 120 anos vai comandar a tua vida, queira ou não queira. Você pode dizer assim, não, para mim não tem problema, não tem coisa. Você tem uma pessoa aí no mercado que foi uma pessoa de grande sucesso e que ele falava que a depressão era complicado, o que é isso, essa bobagem, que não sei o quê. Quando ele entrou no período da depressão, é que ele viu grandes problemas. É quando ele entrou aqui no 4 anos. Então ele vem dando muito certo, e quando entra nesses 4 anos, principalmente a área artística, que tem uma energia de sensibilidade, de carisma, de grande movimento, o artista, o desportista, aquele de grande sucesso. Então, quanto maior a altura, maior o tombo, né? Então, para as pessoas que já estão com muita complicação, esses 4 anos vai ter uma pouca, só vai aumentar mais um pouquinho da complicação. Mas quem vem tendo sucesso, vem tendo realizações e entra aqui, é um caos. A pessoa entra numa fase de depressão incalculável. Tem casos que fica quase que não gerenciável. Mas é possível gerenciar no momento que você tem informação. E se você tem muito sucesso, você ganhou muito recurso financeiro. Porque tudo depende do recurso financeiro. Aí você tem que fazer um imóvel que vai te dar toda a condição de segurança. Porque o imóvel, ele vai te gerar prosperidade ou vai gerar infortúnio. Se você tem bastante recurso, você constrói um imóvel com o melhor feng shui possível. E aí você vai gerenciar esse período dos piores 4 anos. Você vai gerenciar os 10 piores anos. E os melhores 10 anos você vai gerenciar no sentido de fazer as maiores conquistas, as maiores realizações. Então esse ciclo de vida é fundamental você entender. A sua vida está dentro desse ciclo. O gerenciamento da sua saúde, da sua nutrição, vai depender desse ciclo de vida. Então esse é um ciclo fundamental. Seja bem-vindo à Vieira Feng Shui Consultoria, que você vai ter todas essas informações para você saber entender como é que funciona o seu ciclo de vida e você vai aproveitar os seus melhores 10 anos, aproveitar o seu melhor ano, aproveitar o seu melhor mês, o seu melhor dia, a sua melhor hora e gerenciar essas áreas desfavoráveis. Então, bem-vindos à Vieira Feng Shui Consultoria. Nós hoje temos um sistema que podemos te oferecer
todas essas informações para você saber o que está acontecendo com você. Por que está acontecendo? E nós vamos pegar o seu ciclo 120 anos e você vai entender você. O que está se passando? Por que está se passando? Por que você está com ansiedade? Por que você está com estresse? Por que você está com depressão? Por que você está com baixa autoestima? E você vai entender por que você está com autoestima, por que você está conseguindo realizar pessoal, profissional, e fazer toda uma gestão da sua vida para não deixar cair nesses períodos desfavoráveis. Muito bem-vindos, e vocês terão toda a informação que deseja para saber o que está se passando com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.